Vamos lá, turma! Eu sei que vocês estão em poucos aí, mas já são 21 horas e 5 minutos. Então, na semana passada, nós paramos, vou apresentar aqui para vocês o slide aqui onde a gente parou. Estão vendo o slide aí? Alguém pode responder aí para mim? Estão vendo o slide? Luiz, Alice, Camila, Milena, vocês que estão aqui. Eu estou vendo, professor. Na tela comigo. Ok, muito bom, muito bom. Então, a gente tinha falado, né, da entrada, desculpa, vamos entrar aqui, do que são as operações do terminal. Então, a gente falou da entrada, que está lá junto do armazém, né, da parte do WMS, e depois falamos do TMS. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o que esse sistema suporta, certo? E esse foi o quadro até que caiu na questão dissertativa da TD1. Então, quando a gente tem um terminal operando, a gente espera que a gente tenha agilidade nas informações e qualidade dessas informações, qualidade relativos principalmente à ausência de erros. Então, quando a gente opera um terminal, tanto no WMS quanto no TMS e nos outros sistemas agregados a ele, que é o CRM, que é o ERP, que é o BI, que são sistemas de apoio à decisão, que são sistemas de apoio à gerência, o SIG e o SAD, a gente quer que esse sistema tenha qualidade e tenha velocidade nas informações. Para que a gente quer isso aqui? Então, essas duas coisas são as soluções que a gente espera da implantação de um sistema de informação para que o nosso terminal consiga operar da melhor forma possível. E com relação a essas soluções, a gente pode ter alguns benefícios atrelados a ela. Normalmente, a gente tem pelo menos alguns desses benefícios. Então, quando eu quero qualidade, eu quero redução de erros. Redução de erros ao cliente, redução de erros internamente. Quando eu quero velocidade, eu quero redução do tempo de atendimento, ou seja, velocidade de atendimento. Quando eu quero qualidade, eu quero redução do custo de mão de obra. E a gente vai falar um pouco mais sobre custo de mão de obra quando a gente for falar de automação. O que mais que a gente quer? A gente quer racionalização de espaço e equipamento. Então, a gente tem lá o nosso espaço aberto e o nosso espaço fechado. Então, a gente quer racionalizar esse espaço, o uso desse espaço. E a gente tem todos os equipamentos que a gente vai ver a partir de agora, dos próximos slides, desde a portaria até a carga de um navio. Com isso, a gente quer o aumento da nossa capacidade. Capacidade de quê? De operação, né? De movimentação, de armazenagem. E esse aumento dessa capacidade vai fazer com que a gente tenha mais recursos, mais dinheiro entrando. Quando a gente tem associado a mais vendas, né, do nosso serviço, a redução do custo de mão de obra, a gente tem um lucro maior. Para que a gente tenha tudo isso, a gente espera que o nosso sistema tenha um bom desempenho. Então, o desempenho do sistema de informação é adequado. Quando a gente tem a redução do erro ao cliente, a redução do tempo de atendimento, a gente tem como benefício melhoria do nível de serviço ofertado ao cliente. Tudo aquilo que a gente oferta ao cliente, a gente tem essa melhoria. E a gente tem a melhoria com relação ao quê? A gente tem com prazo de entrega, redução do prazo de entrega, redução do prazo de armazenagem, aumento, né, do prazo de pagamento. Então, a gente tem melhoria do nível de serviço quando está atrelado ao cliente. O que mais que a gente tem? Quando a gente tem redução do custo, racionalização do espaço e aumento da capacidade, a gente tem redução do custo operacional e, consequentemente, elevação do nosso lucro. Quando a gente tem um sistema de informação com um desempenho melhor,
a gente consegue melhorar os nossos indicadores de desempenho. E esse indicador de desempenho vai ser o nosso último conteúdo lá para o final de maio, antes da prova regimental. E quando eu tenho atrelado as nossas soluções, certo? E atrelado a esses benefícios que essas soluções trazem, a gente cria o nosso objetivo. E é isso que eu pedi para vocês, né, na nossa questão dissertativa. Muita gente, né, acabou colocando de forma não assim do jeito que está aqui nesse slide, mas acabou colocando com outras palavras e a gente conseguiu chegar num denominador comum para dar aula. Então, a gente quer qualidade, produtividade e competitividade. Qualidade, quando a gente fala de tudo isso aqui que a gente falou no amarelinho. Produtividade, quando a gente quer tudo isso aqui do verdinho. E a competitividade é quando eu estou no mercado e esse mercado admite a minha participação nesse mercado a longo tempo. Por isso que a gente vê muitas empresas em Santos hoje crescendo e, na contrapartida, muitas outras empresas diminuindo, tendo que cortar custo com relação a cortar pessoal. Por quê? Porque efetivamente não melhorou a sua qualidade nem a sua produtividade. Todavia, ficou não competitiva. E agora a gente vai entrar um pouco na parte dos equipamentos. E para isso, para quem gosta, né, desse quadro, não sei quem, deixa eu ver quem é que está presente aqui, vou aumentar meu quadro. Para quem gosta aqui do quadro amarelo, eu adoro esse quadro amarelo. Então, vamos ver quantas pessoas estão presentes aqui. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas é pouquinho, né? Nós estamos em 31, estamos com menos da metade. Mas não tem problema. Então, eu lembro, a Vitória adora esse quadro amarelo, né, Vitória? Esse quadro amarelo, eu gosto muito dele, gosto muito de apresentar esse quadro amarelo. E para aquilo que a gente vai falar, então, cadê o nosso quadro amarelo? Está aqui. Para aquilo que a gente vai falar, né? Quando a gente fala de um terminal, e principalmente um terminal portuário, a gente está falando de cadeia de abastecimento. Cadeia de abastecimento tem tudo a ver com a movimentação de uma linha de produtos, de uma linha de materiais que vem desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. Então, quando a gente fala de um terminal portuário, nada mais é do que a participação nessa cadeia de abastecimento. Então, se eu estou importando, vamos falar assim, importando material eletrônico. O material eletrônico ele faz parte da cadeia de abastecimento. Qual cadeia de abastecimento? Pode ser, por exemplo, de celulares, pode ser de computadores, pode ser de máquinas de grande porte. Então, ele faz parte da cadeia de abastecimento do material eletrônico. Quando eu estou exportando alimentos, quando eu estou exportando automóveis, ele faz parte de alguma cadeia de abastecimento. Ele está posicionado numa dessas partezinhas aqui do nosso quadro amarelo. Então, vamos lá. Vamos ver se tem alguém aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E a Vitória morreu de rir aqui com o quadro amarelo. Então, quando a gente está importando ou exportando, a gente faz parte aqui da cadeia de abastecimento e o nosso terminal ele faz parte da logística. E a logística nada mais é do que uma fração da cadeia de abastecimento. A logística tem muito a ver com a empresa que a gente está focando. Então, para quem escolheu Deikmar, para quem escolheu BTP, para quem escolheu um desses terminais, aí, quando a gente fala efetivamente daquela empresa, a gente está falando da logística daquela empresa, ok? Desse quadro aqui, dessa parte aqui chamado logística. Quando eu junto a minha logística, a logística da minha empresa, com a logística dos fornecedores, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final, aí eu falo da cadeia de abastecimento. Ok? Então, vamos lembrar que a logística é uma parte da cadeia de abastecimento. Quando a minha logística se une com o primeiro fornecedor ou se une com o meu primeiro consumidor, com o meu cliente, aí eu estou falando de logística empresarial. Tá? Estou linkando as empresas, a empresa que está me fornecendo
e eu que estou fornecendo para o meu cliente. Então, nesse caso, a logística, quando eu uno com a empresa que está antes de mim ou depois de mim, da minha empresa, eu chamo de logística empresarial. Quando eu junto todas as empresas desse processo, eu chamo de cadeia de abastecimento. Quando eu pego a minha logística, só a minha logística, eu consigo dividi-la em 3 partes principais, que a gente chama de logística de suprimento, que é tudo aquilo que vem de matéria-prima ou de produtos para que eu faça o meu processo. Eu tenho a logística de produção, que é tudo aquilo que eu tenho na minha movimentação de produzir ou de prestar um serviço. E eu tenho a logística de distribuição, que tem tudo a ver com a entrega do produto final embalado. Ok? Isso é o que a gente chama de logística empresarial, quando eu pego a minha logística e uno com a logística do meu fornecedor ou do meu cliente. E eu tenho cadeia de abastecimento, quando eu faço a ligação desde o primeiro fornecedor até o cliente final. E dentro da logística eu divido em logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição. Vamos lá, turma. Então, a gente relembrando o que a gente falou do terminal. O que acontece no terminal? A primeira coisa que acontece no terminal. Vamos lá, pergunta para vocês. Boa noite para quem chegou depois e eu não falei. O que acontece com a minha carga? Primeira coisa que acontece com a minha carga. Vamos lá, turma. Participação. Vamos participar. Todos participar. Galera, sem praticar não há aprendizado. Lembrem-se disso. Sem praticar não há aprendizado. Então, não tem problema se vocês... Ah, professor, falei uma bobagem. Não tem problema nenhum. Se a gente não pratica, não aprende. A gente só tem fundamentos, ensinamentos. E aí não é grande coisa. Então, nós estamos já em 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos lá, turma. O que acontece com a minha carga? Qual é a primeira etapa que acontece com a minha carga quando chega no meu terminal portuário? Seria desova, professor? O que você chama de desova? Seria nacionalização, né? O desembaraço da mercadoria? Então, Maria, é uma das partes. Ok. Concordo com você. Você pensou, por exemplo, do navio chegando com uma carga importada, seria isso? Sim, seria uma importação, no caso. Ok, tá certa. Mas é que eu vi o foco do lado da exportação. Então, Maria, você tem razão na importação, exatamente. Vamos pensar depois na importação, vamos pensar na exportação. Eu vou receber uma carga. O que acontece? Qual é o primeiro passo que essa carga tem que passar quando chega no meu terminal? Scanner, professor? Ou pesar? Legal, scanner ou pesar. Mas antes de chegar no scanner ou de chegar na pesagem, por onde ela tem que passar? Pelo gate? Pelo gate. Muito bem, tá até a foto aí. A gente tem que lembrar que a primeira coisa, nós estamos falando de operações de terminais portuários, ok? Sempre eu vou focar isso. Operações de terminais portuários. Nós estamos dentro de um terminal e a gente tem lá toda a condição da estrutura física, da administração e da operação do terminal. E a gente sempre vai dar um foco na operação de terminais portuários. Então, a gente tem a estrutura física e para a carga entrar no nosso terminal, ela tem que passar pela primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É o gate, certo? É o gate, é o portão.
é aonde o motorista vai se identificar, vai mostrar quem é ele e o que é a carga dele, se é um container nesse caso, o que tem aqui dentro, né? Então, a primeira parte da nossa carga é a passagem da carga pelo gate, ok? É a primeira parte. Então, o que a gente tem? A operação do gate. O que acontece na operação do gate? Acontece alguma coisa nessa operação? Ele confere a documentação, né? O que tem dentro do container ou na carga. Isso. Primeira coisa No que caminhão. acontece é isso aí. Então, nós temos alguém lá na portaria que provavelmente foi treinado para isso. Ele não vai checar grandes detalhes, não, mas ele vai checar se aquela programação que foi feita está sendo realizada, ou seja, se o caminhão tal, o motorista tal e a carga tal estão chegando. Ele vai verificar, ele não vai conferir a carga, tá? Mas ele vai conferir o container. Ele também pode fazer alguns aspectos de conferência de segurança. Então, se o motorista está identificado, se ele está com o uso dos EPIs adequado, se o caminhão tem os EPIs adequados, principalmente em função da carga que tem no caminhão. Então, nós temos diversos tipos de carga, desde carga seca a carga líquida, inflamável, perigosa. Então, nós temos todos esses tipos de carga, e aí o rapaz da portaria tem que ter a capacitação para isso. Pessoal, eu coloquei Ecoporto aqui, mas não estou fazendo propaganda de ninguém não, tá? Como poderia ser qualquer outra empresa. Beleza? Então, partiu daí. O caminhão entrou. Vamos supor que eu estou aqui com um container, esse container azul aqui, com uma carga seca, já estufada, beleza. O que vai acontecer depois? O que vocês acham que acontece depois? Passou pela portaria. O que acontece depois? Acho que pesa, né, professor? Ele pesa na entrada e depois, quando sai, também pesa o caminhão, para saber depois o peso sem... Tá, entendi. É isso mesmo. Tem várias ações que podem ocorrer, tá? Eu posso fazer pesagem, na realidade eu devo fazer pesagem, até para saber o que acontece efetivamente, se eu posso conferir o peso do meu container através do peso do caminhão com o container e do peso do caminhão sem o container. Eu posso fazer várias coisas, né? Então, uma delas é a pesagem. Eu posso depois fazer a checagem da nota fiscal, principalmente se eu for trocar de modal, né? Ele é intermodal ou multimodal. Então, eu posso trocar o documento, né? O conhecimento de embarque, conhecimento de transporte. Eu tenho várias checagens nesse processo. Então, vamos lá. O que pode acontecer depois que ele passou pelo portão? Então, depois da checagem, toda a checagem de documentação, ele vai ser posicionado. Então, normalmente, turma, o container ele é posicionado em espaço a céu aberto, não é dentro de armazém, tá? Então, eu achei essa foto aqui legal da Ecoporto também, né? Não fazendo propaganda daqui. E aqui a gente tem uns containers RIFs e uns outros containers de 20 e de 40 posicionados aqui ao longo do armazém a céu aberto. Então, segunda coisa, vamos resumir, tá, Natália e Maria, que vocês falaram. Eu estou resumindo, tá? Passar pela portaria. Depois que ele passa pela portaria, lógico, ele tem toda a checagem na portaria e toda a checagem de documentação. Ele vai ser armazenado. Então, passa pela portaria, ele vai ser armazenado. Pode ser que tenhamos outros produtos que vão ser armazenados em armazém coberto. Mas vamos seguir a sequência aqui do nosso container e ele armazenado a céu aberto. Depois do armazenamento, ele vai ter o quê? Desculpe, eu coloquei já aqui, passou primeiro. Eu vou ter a movimentação desses containers. Então, a gente tem a movimentação desses containers, que pode ser com esse tipo de empilhadeira, tá? Que a gente vai ver essa daqui e vai ver o outro transtainer. Então, ele tem a movimentação, tira do caminhão e coloca aqui.
E depois a gente tem ainda uma foto do Brasil, agora da BTP, né? Não do Ecoporto. A gente tem a movimentação dos containers colocados já dentro do navio. Então, resumindo, a gente tem entrada na portaria, armazenagem, movimentação e carga do navio. E da forma como a Maria falou, a gente tem o inverso, tá? Eu fiz o foco da exportação, mas na importação, quando eu recebo os containers, eu tenho o navio chegando, encostando, e eu tenho a movimentação da carga no inverso. O portainer tira o container do navio, posiciona, dependendo da condição, já direto no caminhão, tem essa possibilidade. Se for numa linha ferroviária, já direto no trem, ou movimenta internamente dentro do seu espaço aberto. E aqui a gente tem uma movimentação. Qual é a característica principal desse terminal? Se a gente for olhar, praticamente a gente não tem armazém coberto. Esse terminal trabalha praticamente com containers reefers e containers de carga geral, que é o que ele tem de espaço. Olhando a foto de cima, a gente tem aqui um monte de caminhãozinho, ó, turma, fazendo uma filinha, esperando passar por um único gate nessa portaria. Não sei por quê, tá? Aí tudo depende dos procedimentos da empresa. Depois eles têm, olha só, uma segunda portaria, e aqui eu já tenho umas filas diferentes. Então, primeiro tem um gate, não sei aqui o que ele está conferindo, mas provavelmente ele está conferindo somente o container, o caminhão, a placa e o motorista. Depois, provavelmente, nesse segundo gate, ele vai conferir a carga. Tá? Não conheço muito bem a BTP para falar se é isso. Se alguém puder ajudar, pode falar aqui. E aí, depois, ele chega aqui, eles vão ter as movimentações. Então, nós temos diversos transtainers aqui, tá? Ó, esses equipamentos maiores aqui, que vão fazer as movimentações nessa posição. Só que esse transtainer aqui, normalmente esses aqui são de pneus, e pneus, eles podem se movimentar um pouco mais, tá? E nós temos aqui aquelas empilhadeiras Richter, aquelas grandonas que pegam o container também do caminhão. Então ele pode fazer essa movimentação. E depois esse container ele é levado ou retirado de cada um dos navios de acordo com o que a gente tem de carga e descarga. Então, achei essa foto aqui super interessante, que dá uma ideia de tudo o que a gente faz dentro de um terminal portuário. Lógico que esse é um terminal portuário de container, a gente tem outros terminais que fazem carga geral. Nós temos terminais que fazem carga líquida, nós temos os terminais que fazem carga granel. Ok, turma? Perguntas até aí? Perguntas? Então, se não tem perguntas, eu quero ver pelo menos professor. um positivo. Eu quero ver o positivo aí da turma. Vamos lá. Bruno, positivo. Beatriz, Natália, Luiz Henrique, Maria de Fátima, Júlia, Vitória. Eu quero ver se vocês estão comigo. Vamos lá. Daniele, Alexandre, Carla, Enzo, Marcela, Gabriel, Douglas, Letícia, Natália, Castro, Cainara, muito bem, muito bem. Eu quero ver se vocês estão comigo. Ô, Carla, Enzo, muito legal, muito bom. Próximo, o que a gente vai ver aqui? Ó? Os equipamentos de movimentação de carga de pátio. Então, vamos lá. Já estamos dentro do terminal, estamos vendo como se movimentam as cargas lá dentro. Dada a extrema variabilidade desses equipamentos, então a gente viu alguns dos terminais, né? Todos os dados deste item são meramente indicativos, de forma a dar uma primeira aproximação com essa questão. Então, eu vou até falar para vocês que a gente vai ter um exercíciozinho hoje, mas bem simples, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Mas aqui o que a gente vai ver é uma aproximação, tá? Nós não vamos entrar ainda efetivamente dentro do equipamento, tá? Em cada caso, dever-se-á consultar os catálogos dos fabricantes ou pesquisar as soluções em instalações similares à proposta. Então, nós não vamos ver todos os detalhes, mas vocês podem se aprofundar. Convém
ter sempre presente que as produtividades indicadas pelos fabricantes são em circunstâncias de perfeita operação, tanto do equipamento como das condicionantes que lhes são exteriores, fato de extrema raridade na vida prática dos pátios. O que a gente vai falar de alguns equipamentos, sobre eficiência desses equipamentos, são meras explicações dos fabricantes. Então, quanto de carga o equipamento pode ter, quanto de movimentação ele pode fazer. A experiência indica como pragmático tomar em média o valor entre 75% e 85% da produtividade normal. Então, vamos pensar, se um Transtainer está falando que aguenta 100 toneladas de carga, o que ele está falando aqui para fazer, turma? É que vocês não coloquem mais do que 75%, 80% daquele valor. Então, se está dizendo que aguenta 100 toneladas de carga, eles estão pedindo aqui para que vocês coloquem de 75 a 80 toneladas, não passe disso. A gente chama isso, na parte de risco, de FC, tá? FC. Depois, se alguém quiser saber o que é FC, me pergunta. Não sei se vocês, alguém que trabalha efetivamente na operação, conhece essa denominação. Então, quando a gente tem essa ideia do fabricante de qual é a produtividade dele, a gente coloca esse FC e trabalha entre 75% e 80% da produtividade normal. Então, vamos lá. Entre os tipos vinculados diretamente ao transporte e ao armazenamento, podemos citar. Então, vamos lá. A gente viu isso na prova, mas de uma forma bem genérica. Agora a gente vai ver aqui uma forma mais específica. Então, nós temos os equipamentos relacionados ao embarque, certo? Como plataforma fixa e móvel, recuperadoras, bicas, esteiras rolantes, guindaste, pórtico e tubulação. Então, são alguns dos equipamentos que vão estar bem próximo do navio ou junto do navio. Então, são os equipamentos de embarque. Então, aqui eu peguei um equipamento que eu acho que ele é muito legal. Então, aqui tem um navio, esse navio de porão, e a gente vai colocar a carga dentro desse navio. Então, como é que eu faço o embarque? Aí eu peguei aqui a operação mais próxima. Esse é um embarque de minério. Então, olha só a foto anterior, turma. Olha como é que está o equipamento aqui posicionado junto à esteira que ele vai estar rolando aqui. Ó. Ele está fechadinho, não tem nada, nenhum braço junto do navio. E o navio está sendo aqui atracado. Está vendo? Os rebocadores estão atracando o navio. A partir do momento que o navio está atracado, começa a abrir os porões. E aí, olha o que acontece com esse equipamento. Esse equipamento tem quase tudo o que a gente falou aqui. Plataforma fixa e móvel. Bicas, esteiras rolantes. Ele só não tem as recuperadoras, o guindaste, os pórticos e as tubulações. Mas o restante ele tem aqui, ó. Então ele tem a esteira fixa e móvel, então ele se movimenta aqui aonde eu quero. E ele tem aqui esse movimento, não só na horizontal, como também na vertical. No paralelo ao navio e no transversal ao navio. Então, ele se movimenta aqui, a esteira vem até aqui embaixo, até o último, até o último porão do navio, e ele vai se movimentando. E essa esteira aqui, ó, ela vai trazendo o minério e, através aqui dos movimentos do rolete, vai jogando o minério dentro do porão. Então, esses são os equipamentos de embarque. Tem outros tipos de equipamento de embarque, né, que aqui a gente tem uma tubulação onde a gente pode colocar os grãos. Tenho aqui outros tipos, né, que é aquela moega que a gente falou, deixa eu ver aqui, né, que é o de desembarque, desculpa, né, o outro era de embarque. Moega, guindaste, gancho, caçamba, pórtico. O pórtico é o portainer, tá? Ele está sempre no embarque e no desembarque. Então, o de moega é esse tipo aqui, ó. Ele tem um guindaste funcionando no navio, ele tem uma lança que vai pegar o produto e ele aqui joga dentro da moega. A moega
tem aqui um fabricante dela. Aqui a gente tem de movimentação horizontal, também para embarque ou desembarque. Então, a gente aqui tem os headlers, que são esses equipamentos aqui, que é tipo uma esteira, tipo uma escada, que tem debaixo daquela escada rolante. Tem também nas esteiras. Então, é todo esse equipamento que está aqui embaixo. Se a gente for olhar aqui atrás, é como se ele tivesse aqui embaixo, ó, embaixo dessa esteira rolante aqui, ó, tá? Aí o que mais a gente tem? Elevadores de prancha e de caneca. Isso é só um tipo, né, de colocação de embarque. Então, aqui dentro tem umas canecas que vai dentro desse elevador, e aqui dentro essas canecas vão jogando, principalmente os grãos, para dentro do porão do navio. Então, aqui a gente tem de movimentação horizontal e de movimentação vertical. O que mais que a gente tem? De movimentação mista, isso tudo a gente viu na TD1 também, tá? De movimentação especial, fracionada, de embalagem, de secagem, de desinfecção e de seleção ou mistura. Para dar exemplos, como é que a gente chama esses equipamentos? Então, aquela empilhadeira, que a gente consegue pegar o container diretamente do caminhão ou pegar ele da saída do navio e pôr o caminhão, ele é chamado de reach staker, que é um veículo usado na movimentação de containers em curtas distâncias e em terminais de pequeno porte, ok? Então, a gente tem diversos modelos de uso. Aqui a gente tem uns guindastres, tá? E aqui a gente tem as empilhadeiras mais comuns, que são as empilhadeiras de garfo. Ainda o tipo de operação que eles fazem, inclusive para container reefer. Aqui também, movimentação de empilhadeiras. Continuando, mais fotos das nossas movimentações. Agora apareceu aqui, turma, uma movimentação diferente, tá? Essa movimentação diferente é uma descarga de caminhão com grãos. Olha só o que acontece aqui, a diferença. Essa aqui é uma descarga de caminhão com container, essa aqui é uma descarga de caminhão com grãos. Então, nós temos os elevadores aqui, os elevadores são dentro do armazém e eles levantam o caminhão. Levantam o caminhão e o produto ele vai jogando aqui por essas portinholas aqui e o produto vai caindo. Tem outra foto aqui de um caminhão menor, uma plataforma um pouco menor, mas é o mesmo formato. Então, os grãos estão saindo aqui por trás. Aqui a gente tem uma representação de o que acontece dessa figura simplificada. Então, eu tenho descarga por gravidade, então o nome disso aqui é tombador. Eu tenho o elevador que eleva a parte aqui. E eu tenho aqui a parte da grelha, que recebe esse produto que sai. Antes disso, eu tenho a balança, conforme a Maria falou. Então, esse caminhão ele é pesado antes e depois. Eu tenho a recepção e a pesagem. E a descarga é feita aqui por gravidade. Isso aqui é no armazém fechado. Eu tenho um armazém por silo. Esse armazém em silo é quando eu quero carregar, turma. Aí eu tenho carregamento por gravidade. Aí a esteira leva o produto que está aqui dentro e derrama normalmente aqui. O que acontece? Aqui é quando eu estou mais próximo de um armazém junto ao produtor. Então, normalmente, o produtor ele pega o seu produto junto das fazendas, coloca no caminhão e descarrega aqui desse tombador. Através dessa grelha, o produto vai para o silo. Através desse silo, vai para o trem, que aí ele carrega grandes quantidades. Então, ele evita aqui que os caminhões façam aquelas grandes distâncias que a gente comenta que é um problema muito ruim na logística, que é trazer, por exemplo, grãos aqui para exportação ou para o porto de Paranaguá através dos caminhões. O ideal seria que fosse sempre feito dessa maneira. Aqui a gente tem os pórticos, ok? Então, os pórticos são, os RTGs, né? Pórtico também
pode ser chamado de RTG ou transtainer e também do portainer. Esses pórticos aqui são os RTG ou os transtainer, que movimentam os containers dentro do armazém. Eu tenho aqui, turma, só falta 1 minuto para acabar, eu tenho aqui os outros equipamentos, mas eu vou dar uma parada aqui para a gente mandar o outro link, tá? Nós só temos 1 minuto e pode ser que caia e aí perde o conceito disso daqui. Então, eu vou fechar esse link agora e já vou mandar outro link para vocês irem entrando, tá? Aguardem um segundinho aí só.